E aí, pessoal, aqui é o Elias, professor de História de vocês. Essa aula é para o 8º ano, então a gente vai continuar discutindo as transformações que a Revolução Francesa trouxeram, né? Hoje nós vamos falar especificamente sobre a participação das mulheres e a Revolução Francesa, né? Como ela pode ser percebida na arte. Então, façam a leitura do capítulo, tema 3, da unidade 3, e vamos para a nossa aula para a gente poder fazer uma aula proveitosa, ok? Então, vamos lá, a gente começar. Pronto. Pessoal, a Revolução Francesa, né, ela teve, né, uma participação intensa, popular, né, das mais diversas camadas. No entanto, pessoal, por muito tempo, né, a Revolução Francesa ela foi pautada, e não só a Revolução Francesa, a gente pode colocar isso de maneira bem mais geral. Por muito tempo, a história, de maneira geral, ela foi pautada principalmente pelas ações, né, e evidenciou sempre, né, a, a participação masculina, né, o protagonismo masculino. E isso, né, nos últimos anos vem se provando um grande equívoco quando você vai ter agora, a partir, né, do século XX, principalmente, uma série de pesquisas que passam a tentar entender, né, o papel da mulher nesses processos revolucionários, nos processos históricos. E a Revolução Francesa, né, por ser um dos eventos mais marcantes da história da humanidade, de certa forma, ela também é alvo, né, desses estudos que passam a trazer essa participação feminina, né? E demonstrou-se que a participação feminina ela foi extremamente importante durante o processo revolucionário e também demonstrou as contradições daquele processo, né? Então você tinha uma revolução que buscava mudar a estrutura social, lutava por liberdade, igualdade, fraternidade, mas no entanto mantinha uma série de restrições à participação política das mulheres, né? Então, se você pensa a França no século XVIII, de maneira geral, havia uma distinção muito tensa entre as funções, né, de cada sexo, né? Então, aos homens, né, de certa forma, ficava destinada à vida pública. Então, o homem na França do século XVIII, e não só na França, tá? Isso eu estou dando um exemplo mais da França para a gente poder entender em que contexto, né? Como é que essas mulheres elas acabam entrando nesse processo revolucionário e o quanto isso pode e como isso pode ser percebido. Então, a França havia uma distinção muito intensa entre as funções de cada sexo. Aos homens era destinado uma vida mais pública, né? O público era a característica da vida masculina naturalmente. Então o homem ele naturalmente tinha esse direito e essa função. Então a política, a ciência, tudo isso dizia respeito ao trabalho masculino. E isso, olha só, não é pensado apenas pelo povo, né? O povo, vamos dizer assim, por uma questão de tradição, de costume, de uma cultura patriarcalista, machista e tal. Nós estamos falando também de grandes intelectuais, né? Então, quando a gente pensa nos iluministas, muitos desses iluministas eram, sim, pessoal, defensores dessa divisão, né? De que a vida pública estava destinada aos homens, enquanto a vida privada, a casa, né? A educação dos filhos e o cuidado da casa, do marido e tal, era uma função natural da mulher, né? Então restringia a atuação feminina apenas ao ambiente da casa. Então essa perspectiva ela era de certa forma generalizada na sociedade francesa no século XVIII. Então não é à toa que muitos desses filósofos, desses políticos vão a público dizer que uma mulher que ia para a praça pública ela naturalmente se desonrava, simplesmente em tentar se pronunciar ou em se interessar pelos problemas políticos ou por questões políticas. Isso já era muito mal visto naquela sociedade. E assim, inclusive as mulheres que tentaram se interessar e interferir nessa vida política pública que era majoritariamente dominada pelos homens, foram consideradas, né,
sofreram duras repressões, desde da exclusão, literalmente, né? Muitas delas, por exemplo, foram à guilhotina, outras foram presas, outras foram internadas em manicômios como loucas, né? Mulheres que queriam ser homens. Então, esse pensamento era o pensamento que de certa forma, se habituava ali no final do século XVIII, né? Durante a Revolução Francesa. Tá? E como eu falei, não vinda apenas da nobreza ou das classes mais conservadoras da França que queriam a monarquia, não era isso. Nós estamos falando também dos revolucionários, nós estamos falando dos iluministas, muitos iluministas defendiam essa, essa opressão, né, contra as mulheres, essa exclusão das mulheres da vida pública, política, né, intelectual, né. Então acreditava-se que a vida da mulher ela deveria ser pautada meramente no seu trabalho na casa. Então não é à toa que você vai ter filósofos que defendiam, Rousseau, por exemplo, defendia a ideia de que a mulher não poderia ser educada intelectualmente. Tudo que ela precisava saber era para educar os filhos ou para gerir bem a casa. De resto, a parte científica, artística, não competia à mulher ou a ser ensinada às mulheres. Só para você ter uma noção dessa ideia de educação diferenciada. Já demonstra esse pensamento de uma mulher que era extremamente oprimida naquela sociedade. No entanto, pessoal, esse contexto ele não foi, né, suficiente para manter as mulheres presas, né? Então, a Revolução Francesa, na verdade, vai haver uma participação muito efetiva das mulheres e, de certa forma, em alguns momentos ela foi até incentivada, né? Pelo menos enquanto elas se mostravam, vamos dizer assim, úteis dentro do processo revolucionário, né? Então, a gente vai ter mulheres que participam de revoltas, né, protestos, reuniões. Mulheres vão participar e não só vão participar, vão protagonizar uma série de revoltas, principalmente aquelas referentes à questão da fome. Então, o preço do alimento, a fome, muitas mulheres vão protagonizar, vão fazer frente nesses protestos, nessas manifestações, demonstrando o seu protagonismo nesse processo revolucionário, né? Essas mulheres vão fazer reuniões, né? Coisas que de certa forma era proibido de certa forma para as mulheres fazer essas reuniões, mas elas vão se organizar e, por exemplo, você tem a situação de que o rei, né, ele foi trazido para Paris por um grupo composto principalmente por mulheres, né? Então, quer dizer, você tem essa participação feminina, ela inicialmente foi até requisitada, né? De certa forma foi incentivada. Mas a gente vai vendo que ao longo do processo revolucionário, quando você vai ter a derrubada da monarquia e aos poucos os poderes, né, no caso da convenção, tanto dos girondinos como dos jacobinos, aos poucos a participação dessas mulheres volta a ser mal vista e passa a ser questionada por esses homens, né, por esses deputados, representantes que faziam parte ali da convenção, certo? Então, quer dizer, as mulheres, elas vão fazer uma frente bastante organizada. Vão surgir associações, né, clubes de mulheres, tá? Que discutiam política, né, que discutiam as decisões tomadas pela convenção e questionavam essas decisões. Por exemplo, você vai ter, a gente vai já ver aqui, a chamada Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã em oposição àquela Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão que foi publicada em 1789, mas que não contemplava as mulheres. Então, você vai ter uma declaração elaborada por mulheres para mulheres. Então, isso fazia com que essas mulheres elas passassem a reivindicar uma série de direitos civis e políticos, né? Então, por exemplo, as mulheres não tinham direito à participação na convenção, né? Elas não tinham direito de voto e tal, nem de representação, mas elas participavam da convenção, aplaudindo aqueles que elas apoiavam, vaiando aqueles que elas não apoiavam, tá? Pressionando esses deputados. Então, mesmo que elas não tivessem o direito de participar ali, no caso, representativamente, mas elas estavam lá ocupando esses espaços e se fazendo ouvir, né? Então, quer dizer, pressionando, demonstrando
apoio ou oposição a uma determinada decisão, um determinado representante. Então, isso demonstra que, ainda que por muito tempo a historiografia tenha dado, vamos dizer assim, ênfase na participação e na atuação masculina durante o processo da Revolução, há uma importância muito grande dessas mulheres nesse processo revolucionário, né? Seja, como eu falei, seja quando elas passam a produzir jornais, você vai ter sim mulheres que passam a produzir jornais, passam a produzir panfletos, né, reivindicando direitos, difundindo as ideias, né, de busca pelos direitos femininos, né, ou seja, ideais feministas. A gente vai ter essas mulheres que criam associações, clubes, né, representações, ou seja, você vê que as mulheres elas passavam agora a se organizar. Veja, pessoal, não era, de certa forma, a primeira vez que as mulheres elas questionavam a vida imposta a elas, né? A vida de opressão que era imposta a elas. Mas, de certa forma, era provavelmente a primeira vez que, politicamente falando, os homens, de certa forma, se viam tentando obrigar essas mulheres a voltarem, né, ao ambiente da casa, ao ambiente privado, e se calarem frente a essas reivindicações. Então, quer dizer, aqui nós temos uma mudança muito profunda, né? Porque essas mulheres vão para as ruas e vão passar a ocupar os espaços que antes eram ocupados praticamente exclusivamente pelos homens. E é aí que está a grande transformação, porque após feito isso, mesmo com toda a repressão que vai surgir posteriormente, com mulheres guilhotinadas, mulheres sendo presas, associações sendo proibidas, essas mulheres continuam lutando, né? Então, só para a gente ter uma ideia do quanto essa participação feminina durante a Revolução Francesa ela é importante e ela traz transformações muito profundas na França e principalmente na luta das mulheres, né, pelos direitos. Isso aqui é uma coisa fundamental, pessoal, porque sem dúvida a gente pode afirmar que os direitos das mulheres, né, principalmente aqui no caso da França, eles não foram dados, eles foram conquistados, tendo em vista que esses direitos vieram exclusivamente, né, da luta dessas mulheres enfim, por reconhecimento, né? Apesar de a França ser uma das nações vamos dizer assim, atrasadas em relação ao voto feminino, né? Por exemplo, a mulher de fato só vai ganhar direito a voto na França em 1944. Então, quase um século aí depois, né? Mais de um século depois. Mas essa luta ela é incessante, né? E vão haver vários momentos de avanço e retroação. Então, assim, ora as mulheres conseguem uma série de direitos, depois esses direitos são retirados dela, né? Por exemplo, as mulheres vão ter o direito de divórcio, depois esse direito vai ser revogado, né? Porque até então o divórcio só podia ser pedido pelo homem, né? A mulher não tinha direito de pedir o divórcio. Posteriormente, elas vão ter o direito de pedir o divórcio. Também vão ganhar o direito à maioridade com 21 anos, né? Vão conseguir o direito de maioridade com 21 anos, ou seja, podiam se casar e, enfim, sem precisar da autorização dos pais, né? Coisa que não existia antes, e por aí vai. Mas esses direitos, todos eles, né, vão sendo conquistados aos poucos, como eu falei, ora conquistam, ora volta, né, perde outros direitos, mas a luta dessas mulheres ela continuava. Então é por isso que é muito importante a participação das mulheres na Revolução Francesa, porque aqui a gente tem um processo que dá início, né, vamos dizer assim, torna impossível voltar atrás, né? Então essas mulheres elas agora passam a se organizar, a exigir, e mesmo com toda a repressão posterior, tornava-se impossível conter completamente esse processo. Então por isso que essas mulheres vão ser muito perseguidas, né? Durante os períodos mais radicais, principalmente durante ali, a convenção jacobina, né? O período do terror, o diretório também, vão perseguir muito essas mulheres, né? Os jacobinos, por exemplo, não só mandam fechar todos os clubes femininos, né? Como também passam a perseguir.
aquelas mulheres que buscavam reivindicar uma série de direitos, né? Por exemplo, a Olympe de Gouges, né, que foi a que escreveu a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, ela é executada na guilhotina, né? Sobre a alegação aí de traição à França, de defender a monarquia e tal. Então tudo isso faz com que só demonstra como havia aqui uma disputa aí, né? E muitos desses homens eles se sentiam de certa forma ameaçados, né? E provavelmente esse é um dos fundamentos dessa visão geral que se tinha em relação à participação feminina na política, né? Mas, como eu falei, depois de iniciado o processo como uma espécie de represa, né? Quando abre uma pequena rachadura para conter a represa é mais difícil. Então você vai ter um movimento feminino cada vez mais organizado, né? Que foi, infelizmente, duramente combatido durante a Revolução Francesa. Muitas foram presas, muitas guilhotinadas, outras foram internadas em hospícios, né, consideradas loucas. A palavra, de certa forma, era histérica, né, para esse tipo de comportamento. Então, uma mulher que ela não se comportava segundo as normas da moral e dos bons costumes, quer dizer, ela não era dócil, educada, do lar, aquela história, né? Ela era considerada histérica e aí você tinha uma série de reprimendas em relação a ela. Então, a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, que a gente vai já ver, já demonstra como essas mulheres passavam a se organizar, como, por exemplo, a Olympe de Gouges, né, que é quem elabora essa declaração, tem uma visão sobre os direitos femininos, né, a ideia de igualdade jurídica e tal. Tudo isso já aparece na participação dessas mulheres. Então, se você pegar a participação das mulheres entre 1789 e 1793, é uma participação extremamente ativa. A partir de 1793, com a radicalização da Revolução e a perseguição que aumentava em relação à Convenção, né? A Convenção passava a perseguir ainda mais essas mulheres, proibir as associações e tudo mais, aí você vai ter, claro, uma redução nessa atividade, mas como eu falei, ela não cessa, ela permanece. Tá? Mas a intenção dessa perseguição era tentar fazer com que a mulher voltasse ao seu ambiente enclausurado dentro da casa, submissa ao homem, e aquele ideal patriarcal, né? Que de certa forma ainda é muito defendido hoje, né? E isso precisa e nessa concepção a gente mostra que há uma mudança efetiva, mas ainda existem muitas coisas para se mudar em relação à mulher. Mas hoje a gente já vê, né, as mulheres cada vez mais, vamos dizer assim, ocupando espaços que antes eram vedados a elas, né? Então, quer dizer, hoje a gente tem mulheres na política, na ciência, enfim, né, nas diversas áreas, né, devido principalmente a essa luta dessas mulheres por ocupação desse espaço, pelo direito de ocupação desses espaços, né? Então a gente tem aqui uma imagem, né, das mulheres revolucionárias lá no campo, principalmente. Você também tem uma participação muito efetiva dessas mulheres. Aqui um trecho aqui da Elizabeth Badinter, né, que é uma historiadora que discute justamente a participação dessas mulheres, né, na Revolução. Então olha só, as mulheres tentaram fazer-se ouvir durante a Revolução, algumas através da pena, né, no caso aí, como eu falei, os jornais, os panfletos, ou da palavra, e a maioria com seus gritos nas tribunas da Assembleia e nas sociedades populares, ou com suas manifestações nas ruas. Dois tipos de mulheres chamaram a atenção. Umas anônimas são as mulheres do povo, né? Operárias de tecidos, lavandeiras, fiandeiras, lojistas, feirantes. São elas as primeiras a reagirem ao período de miséria e a tomar frente nos motins da fome, como eu falei, né? Aquelas que iam para a rua, principalmente em decorrência do aumento da fome, da carestia dos alimentos, aquela coisa. Mas a Revolução teve outras atrizes, um número pequeno de mulheres, mulher de letras que mal sabiam escrever, como Olympe de Gouges, né? Mulheres oriundas da pequena burguesia se interessavam pela política, assistiam às sessões das sociedades populares e fundaram elas mesmas, em Paris e na província, clubes femininos. Então olha só como você tem uma participação feminina bastante ampla, desde das
camadas mais populares as camadas mais burguesas, né? A própria Olympe de Gouges ela era considerada, de certa forma, uma girondina, né? No sentido de que apoiava os girondinos. Então, você tem duas camadas, várias camadas e mulheres de origens muito diferentes, né? E que vão se fazer ouvir, vão se fazer ver durante o processo revolucionário, né? nas suas lutas. Então, aí um exemplo aí. Vale a leitura, né, de um artigo da Joessane de Freitas Schmidt, que ela faz discussão sobre a participação das mulheres na Revolução Francesa. É muito bom o artigo, vale a leitura. Né? Se vocês quiserem, é só me falar lá no Google Class que eu disponibilizo para vocês poderem fazer a leitura desse artigo. Quem se interessa pela história das mulheres é uma boa leitura. Vamos lá. Então, aqui a gente tem alguns trechos da Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, elaborada pela Olympe de Gouges. E aqui a gente vai ter uma ideia do tom, né, que ela impõe aí nesse processo aí. Olha só, mães, filhas, irmãs, isso aqui é o preâmbulo, né, da abertura lá da declaração. Eu peguei só algumas partes, tá, pessoal? Mas tem também completo na internet. Só vocês botarem lá a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, vocês vão encontrar o texto completo para vocês poderem ler. Tá? Então, olha só. Mães, filhas, irmãs, mulheres, representantes da nação reivindicam constituir-se em uma Assembleia Nacional, considerando que a ignorância, o menosprezo e a ofensa ao direito das mulheres são a única causa das desgraças públicas e da corrupção no governo. Resolvem expor em uma declaração solene os direitos naturais, inalienáveis e sagrados da mulher. Então você já vê aqui que é exatamente, né, é bem parecido com o que está lá na Constituição, lá na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Então aqui já se demonstrava que essa declaração ela foi feita especificamente em oposição àquela, né, para demonstrar esse questionamento, aquela declaração que versava exclusivamente sobre os homens, deixando as mulheres totalmente à margem do processo político. Tá? Então, artigo 1. A mulher nasce livre e tem os mesmos direitos do homem. As distinções sociais só podem ser baseadas no interesse comum. Né? Então, a garantia dos direitos das mulheres. Artigo 6º. A lei deve ser a expressão da vontade geral. Todas as cidadãs e cidadãos devem concorrer pessoalmente ou com seus representantes para sua formação. Ela deve ser igual para todos. Todas as cidadãs e cidadãos, sendo iguais aos olhos da lei, devem ser igualmente admitidos a todas as dignidades, postos em empregos públicos, segundo as suas capacidades e sem outra distinção, a não ser as suas virtudes e talentos. Artigo 10º, olha aí. Ninguém deve ser molestado por suas opiniões, mesmo de princípio. A mulher tem o direito de subir ao patíbulo. Deve ter também o direito de subir ao pódio, desde que as suas manifestações não perturbem a ordem pública estabelecida pela lei. Ou seja, o que ela colocava aqui é que o seguinte: se a mulher ela tinha o direito, a mulher ela também tinha o direito de sofrer as penalidades da lei, né? Exatamente como a lei determinava. E é o caso que vai acontecer, né? Diz até que antes dela ser guilhotinada, ela teria falado, né? Se a mulher tem o direito de subir ao caudal falso, né? Que é onde era executada, ela também deveria ter o direito de subir até a tribuna lá da Assembleia, né? Então, quer dizer, olha, a mulher tem o mesmo direito de ser punida com a lei, mas não tem o mesmo direito de participação política. Como isso funciona, né? Então, se tem o direito de uma coisa, também deve ter o direito da outra. É uma questão lógica. E aí, a conclusão da declaração, ela coloca o seguinte: mulher, desperta. A força da razão se faz escutar em todo o universo. Reconhece teus direitos. O poderoso império da natureza não está mais envolto de preconceitos, de fanatismo, de superstições e de mentiras. A bandeira da verdade dissipou todas as nuvens da ignorância e da usurpação. O homem escravo multiplicou suas forças e teve necessidade de recorrer às tuas para romper os seus ferros. Tornando-se livre, tornou-se injusto em relação à sua companheira. Então, olha só, então, o que ela está fazendo aqui, ela está conclamando as mulheres, né, a lutarem pelos direitos, né, demonstrando que elas tiveram participação fundamental no processo
revolucionária, e quando finalmente conseguiram se livrar da monarquia e do antigo regime, os homens passaram a cometer as injustiças de manter, né, de afastar as mulheres desse processo político. Então as mulheres deveriam se organizar e fazer jus, né, a essa razão e demonstrar que todos esses preconceitos, na verdade, não passavam de fanatismos e superstições, né, como ela fala. Então, quer dizer, olha só o tom dessa declaração, né? Claramente ela demonstra uma crítica muito intensa, né, ao processo revolucionário, como ele se dava, e principalmente, né, a atuação, no caso masculino aí, que vedava aí e impedia a participação feminina no âmbito político. Então é só para a gente ter uma noção, né? Outras mulheres, por exemplo, o Mahat, né, que era um deputado girondino, ou jacobino, desculpa, ele foi assassinado por uma mulher, né? Que foi lá e matou ele, e ela morreu por causa disso, né? Mas porque ela considerava que ele era o culpado do terror jacobino, e ela considerava que se ela matasse ele, ela salvaria milhares de outras pessoas. E aí ela foi lá e matou ele enquanto ele estava tomando banho dentro de uma banheira. Então isso demonstra que essa atuação das mulheres ela vai de um extremo a outro. Elas faziam manifestações, elas se organizavam em associações e clubes, mas também tomavam ações extremamente radicais, como é o caso aí da Charlotte Corday, né? Ela que mata o Mahat, né? Que era assim considerado um dos jacobinos mais radicais, né? E para ela ele era o grande responsável pelo terror jacobino, né? Que executou milhares de pessoas. Então, para Charlotte, ela considerava que matar o Mahat resolveria o problema, né? E na concepção dela, matar ele salvaria milhares de outras pessoas. Então ela vai lá e toma esse ato radical, e ela acaba matando o Mahat dentro da banheira, né? Quando ele estava lá tomando banho, ela vai lá e mata ele. Então, só para a gente ter uma noção de como a gente tem posicionamentos e atuações muito diferentes, né, dessas mulheres. Desde dos protestos, né? Você tem mulheres que vão para as revoltas, manifestações e tal. Você tem mulheres que passam a se organizar nessas associações e clubes e passam aí outras mulheres que passam a fazer panfletos, jornais para denunciar, para criticar e para reivindicar. E também temos mulheres que vão partir para esses atos mais radicais, né? Como é o caso da Charlotte Corday, né? Que vai lá e mata o Marat. Então, quer dizer, veja como há uma atuação muito intensa dessas mulheres no processo revolucionário e que, evidentemente, não poderia, né, ser relegada a um segundo plano, porque há uma participação muito efetiva e que, sem essa participação, a revolução provavelmente não teria sido o que foi. Então, é aqui que a gente tem uma noção. Só, é um assunto bem complexo, né, como eu já falei, vale a pena a leitura do artigo da Joessane Schmidt, né? Que o título é As Mulheres na Revolução Francesa, muito bom. Também tem livros, né, da Michelle Perrault, que discute a história das mulheres, né, não só na França, mas de maneira geral, e por aí vai. Então, quer dizer, a participação das mulheres ela foi muito efetiva ao longo da Revolução Francesa, ok? Então, pessoal, muito importante que vocês estudem. A gente para por aqui. Na próxima aula, a gente vai discutir sobre a arte, né? Sobre como a Revolução Francesa ela interfere na arte. Então, a gente vai discutindo, tentando entender essas transformações. Deu para ver já que são transformações bastante profundas, no caso da Revolução Francesa, muito amplas. Por isso, é muito importante que a gente vá vendo aqui devagar esses aspectos, né, que a Revolução vai trazendo, tá bom? Então, pessoal, anotem as dúvidas de vocês, tá? Me enviem lá no Class. Não deixem de fazer as atividades, tá? Tanto as do livro quanto as dos TDs. Do livro vocês enviam lá no Google Class, e a dos TDs vocês devem entregar na escola, ok? Então, pessoal, muito obrigado por assistir e até a próxima.